Falar de segurança alimentar está na ordem do dia. Será que os alimentos que nos chegam à mesa diariamente foram devidamente testados para que os consumidores estejam tranquilos relativamente ao que comem? Será que quando vamos ao supermercado podemos confiar na carne, no peixe, nos legumes, nas frutas que temos à nossa disposição? Costuma dizer-se que é necessário fazer uma abordagem integrada da saúde animal como componente fundamental da saúde pública. Em Portugal, essa garantia existe? Que papel têm os diferentes intervenientes no controle da saúde dos animais que fazem parte da nossa alimentação, nomeadamente os veterinários, os produtores, a indústria farmacêutica e mesmo os consumidores? E a questão do excesso de antibióticos para prevenir doenças nos animais e, consequentemente, ter poder e poder afetar a nossa saúde. Faz algum sentido? Como já percebeu, o Especial Saúde de hoje vai tentar esclarecer todas as dúvidas que possa ter sobre segurança alimentar. São meus convidados Maria Graça Mariano, diretora dos Serviços Técnico-Pericial da ASAI, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, Laurentina Pedroso, diretora executiva da Associação Portuguesa dos Industriais de Carne, e Luís Pereira, vice-presidente da Comissão Especializada de Saúde Animal da Apifarma. Agradeço desde já aos três por terem aceito o meu convite de estarem hoje aqui no Especial Saúde. Doutora Maria da Graça Mariano, primeira questão para a senhora. Os portugueses podem estar tranquilos relativamente aos alimentos que compram no supermercado, que tomam nos restaurantes, que levam para casa, ou não? Ou há aqui dúvidas que temos de ter e há algum controle que temos de ter? Vamos para já generalizar. Em primeiro lugar, acho que fico muito satisfeita e a ASAI fica muito satisfeita por poder estar representada aqui Nós é que agradecemos. por poder divulgar, de facto, o que tem sido feito e também para poder tranquilizar os portugueses. Eu começava por dizer sim, podemos estar tranquilos. Okay. E porquê? Porque também, talvez a parte mais conhecida da ASAI é sempre a inspeção, a fiscalização. Vocês são sempre maus, não é? Os maus da fita. E nem sempre é assim. Vão verificar o cumprimento da lei, claro, pura e simplesmente. Claro. Então existe outra parte preventiva que é menos conhecida e que é dessa que eu gostava de falar, que nos dá essa tal garantia, que é, temos planos de vigilância, quer só a ASAI, quer a ASAI com outros organismos da administração pública, e planos de vigilância que visam verificar se os géneros alimentícios que estão colocados no mercado se cumprem ou não as regras comunitárias, portanto, são ou não são seguros. E regra geral são. E, em regra geral, os números que nós temos, os resultados que temos de ano para ano, têm-nos deixado satisfeitos. Portanto, não ficamos preocupados com os resultados que temos. Vamos para uma... Os portugueses consomem muita carne, não são só os portugueses. Acho que em toda a Europa, em todo o mundo, né? Em Portugal também. Qual é, num patamar de 1 a 10, como é que classificaríamos a carne que se consome em Portugal? Eu diria, em primeiro lugar, que a carne sempre foi e continua a ser dos géneros alimentícios mais controlados, quer em Portugal, quer na União Europeia. Basta pensarmos que é o único género alimentício que só sai de um estabelecimento depois da chancela do médico veterinário. Claro. Portanto, tem regras específicas desde há muito tempo. Não foi só com a entrada em vigor do novo pacote, que já não é novo, 2006. 2006, não é? Pronto. Sim, mas relativamente portanto, recente. É muito consumida, de facto, mas também é muito controlada. Mas, mesmo a que vem do estrangeiro. Não estamos a falar só da produção nacional. Vamos aqui separar a carne que vem dos outros Estados-membros, portanto, que circula livremente na União Europeia, e a razão pela qual os regulamentos comunitários previam a entrada em vigor ao mesmo tempo e do mesmo tipo de regras, para que pudesse, de facto, facilitar essa livre circulação, quer a carne que vem de países terceiros, portanto, dos países fora da União Europeia, que têm um controle também e muito apertado. Aliás, os estabelecimentos de países terceiros só podem fazer a exportação para a União Europeia se aprovados previamente pelos inspectores da Comissão. E o peixe? Primeiro pergunto-lhe tudo assim. Muito apertado também. Tem? Sim, quer nos planos de vigilância também controlamos, também colhemos amostras de peixe, quer também colocados no mercado, quer a ASAI, quer outros organismos da administração pública. Mas a ASAI tem também Havia aqui muita noção de que o peixe teria demasiado mercúrio e, portanto, aí haveria problemas graves a esse nível. O mercúrio é um contaminante. Contra contaminantes é complicado atuar, contaminantes ambientais. Claro. Há peixes, devido à área, enfim, que serão mais facilmente detectados. Claro. Agora, não podemos pensar que também o mercúrio, como contaminante, tem um efeito continuado, não tem um risco tão imediato, não é? como os outros perigos que podemos falar.
Daí a importância de termos uma alimentação diversificada. Diversificada, claro. É importante que fique claro, não há risco zero, isso já é conhecido de toda a gente. Claro. O risco zero não há para nada. Claro que não, claro que não. Agora, claro que não. quer-se, com certeza, produzir e encontrar no mercado géneros alimentícios que tenham riscos aceitáveis. Aceitáveis. E isso, portanto, tranquiliza os portugueses e diz que aquilo que está ao nosso alcance a nível de peixe, carne e mesmo legumes verduras, e fruta, laticínios, está dentro dos limites recomendáveis. Poderia dizer que sim, até porque intervimos em toda a cadeia alimentar, portanto poderemos escolher amostras de todos os géneros alimentícios. Já vamos daqui a pouco saber como é que de facto fazem essa auscultação ao mercado. Doutora, professora, muito prazer, muito obrigada por ter vindo também. Habitualmente é lançado o pânico, e já vi médicos, inclusive, a lançarem esse pânico ao dizerem que os produtores exageravam nos antibióticos que davam aos animais e que, portanto, estava aí um problema de saúde pública, no sentido de que muito daquela resistência aos antibióticos que nós tínhamos era adquirida através da alimentação e da carne que ingeríamos. Faz algum sentido esta afirmação ou não? Olha, eu penso que não. E os dados que nós temos da União Europeia são claros em relação a esse respeito. A Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, que diríamos é a autoridade, é a ASAI a nível da Europa. Fez um estudo recente, publicou em julho, sobre os resíduos em produtos de origem animal. Okay. E o que vimos é que em cerca de 750 mil amostras recolhidas nos 27 Estados-membros e em outros 2 países, os resultados são de cerca de 0,3% de amostras que poderiam não estar em conformidade. Em 750 mil amostras, cerca de 2.500 não estar em conformidade, é um valor mínimo face à panóplia de resíduos. Os antibióticos fazem parte de um destes resíduos, ainda será menos do que este 0,3%. Se calhar estaremos a falar de 0,1% de amostras. Portanto, esse risco e essa ideia de que poderia haver excesso de antibióticos na produção, penso que está um pouco já em Portugal, como exagerado. Está a falar de um modo geral da carne sim. Que está ao nosso dispor no supermercado. Em Portugal? Em Portugal também, porque... É controlado, o controle é real? Controlado, acabamos de ouvir, pois, eu ouvi. Através das palavras da doutora Mariano, que, sem dúvida, a área das carnes é uma das áreas mais controladas a nível dos serviços. E estamos a falar não só da ASAI, como da Direção-Geral de Veterinária, que tem controles muito rigorosos a nível do estudo de resíduos. E, portanto, os dados que nós temos, que é com dados que falamos, deixam-nos descansados. Quando é que se deve dar um antibiótico animal, por exemplo? Deve-se dar um antibiótico animal. Não sei, já vou ali ao Dr. Luís também, mas... Deve-se dar um antibiótico ao animal sempre que necessário. Sim, e sempre necessário é quando está doente? Sempre que o médico veterinário faça a sua avaliação de um quadro clínico, assim decida. E pensamos que após um correto diagnóstico e uma correta seleção do antibiótico, será aplicada com certeza de acordo com as boas práticas. A ideia que é passada muitas vezes é de que, antecipando a doente, os produtores injetam o antibiótico no animal. Eu deixaria só aqui uma questão em aberto. Isto, não. Face à situação económica, face às dificuldades que a maior parte dos produtores têm, será que é razoável pensarmos que os produtores querem gastar mais dinheiro em produtos químicos, neste caso antibióticos, do que o necessário? É óbvio que os produtores não querem gastar dinheiro em antibióticos em excesso. Será aquilo que será o desejável e aplicável? Claro. Concorda, Dr. Luís? Acha que há aqui um extrapolar de uma situação que não é real? Acho que poderá haver alguma tendência a exagerar. Há que ter em conta algumas situações que, por exemplo, a forma como os animais são criados, enquanto nos humanos o tratamento é sempre individual, os animais são criados em grupo. Claro. Portanto, por vezes há necessidade, uma vez que eles estão em contacto, de partir antecipar ou então tratar não só aqueles que já estão doentes, mas também de alguma forma atuar profilaticamente naqueles que não estão, mas estão em contacto. Impedindo que esses fiquem doentes, não é? Claro. No entanto, existe por parte das associações de produtores, da própria indústria e das autoridades uma grande preocupação em sensibilizar os produtores para a necessidade de produzir alimentos saudáveis ou alimentos de origem animal. E esses alimentos ou seja, a segurança alimentar só se forem respeitadas as condições corretas de utilização do medicamento. Muitas vezes há a ideia que os medicamentos de veterinária são produzidos de uma forma diferente. Não são. O processo é em tudo idêntico ou se calhar até em algumas situações mais
mais complexo aos medicamentos de uso humano, Sim. porque existe aqui uma coisa importante, que é quando se faz quando esses medicamentos é feito o registro, além daquelas 3 regras base, que é a segurança, eficácia e qualidade, existe uma coisa que é o LMR, que é o limite máximo de resíduos. Ou seja, os medicamentos têm que ser avaliados para saber qual é o tempo que pode decorrer entre a última administração e o consumo dos produtos derivados que seja seguro para o utilizador. Portanto, a esse nível também podemos estar descansados. A indústria farmacêutica investiga muito a este nível. Novos medicamentos, é muito inovador a este nível ou não? É engraçado, pronto, a pergunta, porque o aparecimento dos medicamentos de medicina humana e de medicina veterinária às vezes cruzam-se. Há medicamentos que começam a ser investigados para humanos e por alguma razão se chumbam a meio do processo, mas até porque muitos dos testes são realizados em alguma parte dos testes em animais, surge aí uma oportunidade para utilizar animais e vice-versa. Portanto, a investigação não é assim tão separada, humana, até porque muitas das empresas, os centros de investigação são juntos, não existe uma diferença entre o centro de investigação de saúde animal e humana, mas investe bastante. Está claro, o aparecimento de novas moléculas cada vez é mais difícil e tem levado mas isso não é só na parte animal, é também na parte humana. Há parcerias estabelecidas entre os diferentes setores da segurança alimentar para que, de facto, possamos ter consciência de que estamos a trabalhar bem a este nível? Têm sido desenvolvidos, quer a nível europeu, trabalhos conjuntos, nomeadamente para a avaliação das resistências dos antibióticos, de forma a poder avaliar... Está a ver, é um problema, continua a ser um problema. Os antibióticos andam sempre lá. Não, mas o importante é que há muitas coisas positivas a ver nesse sentido, o que demonstra que existe uma preocupação, quer da parte da indústria, quer da parte das autoridades, e trabalhar em conjunto... Houve um exagero em algum tempo, seria isso, doutor? Eu julgo que sim, houve um exagero. Numa altura houve por parte da Europa, por parte dos mercados, não estou a falar de Portugal concretamente, porque nós sabemos que hoje a globalização toma conta de nós e aquilo que está ao nosso dispor é muito mais exterior do que de produção nacional, não é? Do modo geral. Eu acho que se calhar vem a talho foi-se dizer que a preocupação do uso dos antibióticos na produção primária se calhar cai por terra quando nós olhamos para números, para os resultados que temos num dos planos que levamos a cabo. Para ter uma ideia, quando se falava se o produtor primário usa, não usa, em excesso, quando deve usar, não deve. Vamos lá ver. Não tem interesse pelas razões já aqui faladas, mas o produtor primário tem regras muito específicas, o cumprimento das boas práticas, e sabe que a uma determinada fase da cadeia que o seu animal pode ser sujeito, ou a carne, ou os derivados do seu animal, pode ser sujeito a análises. Para ter uma ideia, nós todos os anos fazemos colheitas de amostras. Isto é um plano que temos em articulação com a Direção-Geral Veterinária, imposto pela Comissão Europeia. E para ter uma ideia, em 2009 colhemos 6.782 amostras de carne, miudezas, todos derivados de animais de todas as espécies. Pensem em qualquer uma, inclusivamente peixe. 6.000 e tal. 7.000. 7.000, ok. O ano passado, em 2008, foram 8.500, por aí fora. Portanto, e destas amostras que são colhidas, analisando, em termos de antibióticos, para ter uma ideia, tivemos 9 resultados positivos em 2007. Portanto, o que interessa é que, de facto, os resultados não nos deixam preocupados. Portanto, e talvez seja bom também dizer que o número de amostras que são retirados, falámos há um pouco de um valor, esse valor é um valor que resulta de uma legislação europeia. Claro. Estão estipulados para os vários produtos de origem animal, quer seja carne, quer seja peixe, ovos, leite. Ovos, mel. O número de amostras, a serem retiradas tem a ver com o volume de produção. Com o volume de produção. Com o número de animais abatidos e com o volume de produção. Como é que a ASAI, isto é interessante agora saber, como é que vocês atuam? Qual é o caminho que seguem para as colheitas de amostras? Para as colheitas de amostra? Portanto, qual é a regra? O plano é feito todos os anos com os números diferentes, consoante o que se vai buscar o ano anterior. Em termos de volume de produção e de animais abatidos. E depois são distribuídas as amostras ao longo de todo o país pelos estabelecimentos todos, quer estabelecimentos de abate, quer seja nos centros de classificação de ovos, nas salas de ordenha, nas aquaculturas, enfim, por aí adiante. Em todos os lados, onde haja necessidade de atuar. Exatamente, e até para fazer o número total, distribuído há muitas queixas todas. Há muitas queixas que aparecem na ASAI para intervirem, inspecionarem situações. Sim, como é que é esse processo? Nós sabemos que a ASAI de vez em quando irrompe
por dentro dos restaurantes e tudo isso. É essa a imagem que temos. A ASAI funciona, portanto, a ação inspectiva funciona de duas formas. Ou um planeamento, ou então pela via da reclamação e da denúncia. E, de facto, a reclamação e a denúncia são números incrivelmente altos. E por vezes não se conseguem confirmar, obviamente. São reclamações e denúncias, principalmente de quê, Sra. Se as pudesse quantificar? Basicamente, é difícil. De tudo. Há reclamações que não fazem o mínimo sentido, tanto da área alimentar como da área económica. O que é pena, porque acaba por desvirtualizar o sistema e acaba por nos deixar a trabalhar num objetivo que depois não é concretizado. Mas, claro que há outras denúncias que são muito bem feitas e que se consegue depois... A nível, por exemplo, da produção animal, há muitas... Existe condições de bem-estar animal, animais que não estão identificados, portanto, explorações que não estão licenciadas. Há um conjunto de regras muito grande na produção primária e que falávamos até no início. E eu acho que é importante salientar que estes resultados que nós temos, quer a nível nacional, aqui demonstrados pela doutora Graça, quer os que eu tinha falado anteriormente em relação a nível europeu, significam que várias fases da cadeia estão a trabalhar muito bem. Porque hoje em dia nós não podemos falar de segurança alimentar se não falarmos na cadeia alimentar. Sim, temos de acompanhar a tal história do prado ao prato. Exatamente, desde tudo o que vai desde a produção primária, neste caso a produção animal, aos próprios alimentos, as rações para animais, que são controladas. Que é muito importante também. Muito importante também. A parte do abate, a parte da desmancha, a parte da transformação, a parte da comercialização. Portanto, em todas as fases da cadeia alimentar existem muitas regras, existem muitos controlos que seguramente os operadores cumprem para podermos chegar a resultados tão ótimos no que diz respeito à proteção da saúde dos consumidores. A sua associação tem algumas atitudes formativas, digamos assim, junto dos seus associados? Entre os nossos associados, com certeza que sim, para os nossos associados também. Mas a principal ação formativa é que ela decorre dentro das próprias empresas. A maior parte das empresas tem quadros altamente especializados e cumpre a legislação no que diz respeito à própria formação. Porque é uma obrigação legal hoje em dia dar formação na área da segurança alimentar. Portanto, as empresas fazem-no para os seus operadores. Seria importante também que o Governo desse formação para os consumidores. Porque muitas foi isso que eu referi isso no início, que eu acho que nós somos também parceiros ativos desta cadeia, não é? E às vezes uns maus parceiros. Porque em casa somos maus parceiros dos consumidores. Temos muitas questões que se prendem. Nós respondemos muito a pedidos de informação, portanto não é só reclamações e denúncias. Temos muito o consumidor comum que resolve enviar um e-mail e querer esclarecer sobre tudo. Portanto, e colocam-nos dúvidas impressionantes. As pessoas não cumprem, de facto, quer as condições de temperatura, estamos numa altura, agora nem tanto, de calor, no verão, imagino, fazem sopa de manhã, deixam arrefecer a sopa o dia inteiro fora. Mas só pode ir para o frigorífico fria. Claro, com certeza, pois. Não vai arrefecer com a temperatura ambiente. Não é, pois. Lavam os ovos antes de colocar no frigorífico. Lavam os ovos antes de colocar. Quantas pessoas aqui não fazem? Quer dizer, não lava os ovos antes de colocar no frigorífico. Não, mas eu penso que o ponto que a doutora Graça Mariana há aqui uma falta de educação, não é? É verdade. Os dados que nós temos a nível científico dizem que uma grande parte dos problemas ocorre por desconhecimento do consumidor. Portanto, quando nós estamos a falar de segurança alimentar e o que queremos prevenir são as doenças causadas pelos alimentos, aquilo que estamos a falar é que o consumidor tem que ser parte ativa e tem que saber como manipular os alimentos. Não faz sentido tantos controlos ao longo da cadeia e depois o consumidor final cometa algo que não deveria ter cometido e que torna o produto com maior risco. Estraga aquilo que até ali foi equacionado. Luís, há outra questão que nós devíamos trazer aqui, que é a questão da contrafação dos medicamentos. Nós sabemos que nos medicamentos normais, para uso humano, essa questão põe-se de uma forma muito intensa, ou seja, muitas vezes, aliás, a Apifarma, a associação que o senhor está a representar neste momento aqui, já trouxe este problema a debate e já chamou a atenção dos responsáveis aos vários níveis, desde o Infarmed até outras organizações, para haver um controle mais apertado. A este nível da segurança alimentar e da saúde animal, neste caso, a questão põe-se ou não? Eu julgo que no caso em saúde animal não se porá tanto não? A questão da contrafação. Realmente, em medicina humana,
é muito relevante. Com a internet é fácil pesquisar e encomendar quase toda a espécie de produtos, alguns até pelo aliciante podem representar. O problema principal em saúde animal será mais o uso inadequado de medicamentos ou a entrada ilegal de medicamentos, de produtos que não estão registados. Portanto, isso não é propriamente contrafação. Não é contrafação, não é? Aí tem-se revelado realmente que houve uma melhoria muito significativa de parte das autoridades com fiscalização. As coisas, não tenho dados concretos, mas do que nos dá a perceber do contacto que temos com os diversos elementos, quer produtores, quer as associações de produtores, quer os próprios veterinários, leva-nos a crer que realmente houve uma diminuição significativa. No entanto, continua a verificar-se. A Apifarma aí também tem um papel muito importante e as empresas associadas representam cerca de 95% do mercado dos medicamentos. Portanto, existem as empresas associadas da Apifarma. Estão alerta, logicamente. Estão alerta e tentam, de alguma forma, em colaboração com as autoridades, alertar e denunciar, quando é o caso, essas situações. No entanto, eu penso que existe, claro, como já foi aqui referido, não podemos dizer que é inexistente, no entanto, já foi um problema maior. Nós, nas nossas ações, também temos é um dos cuidados, é a verificação dos medicamentos que estão nas explorações, estão ou não. Claro. E, aliás, tem que se manter. Já tem havido, não é? Já tem havido, pois, aí está. E é obrigatório a manutenção do registro dos usos dos medicamentos, mesmo durante, salvo erro, 5 anos, não tenho a certeza, após mesmo a saída dos animais, é obrigatório às explorações manterem um registro daquilo que foi utilizado, para que a qualquer momento as autoridades poderem fiscalizar e confrontar. E existe toda a traçabilidade que pode ser feita pelas autoridades. Perguntam aos laboratórios para quem é que venderam e por aí seguir até onde é que o medicamento é utilizado. Também, e o facto de existir não quer dizer que seja preocupante. Pois, sim, ter havido, ter encontrado. Sim. As instituições que estão ligadas a esta área da segurança alimentar e da saúde animal trabalham com veterinários em número suficiente ou não? Eu sei que há veterinários em número suficiente em Portugal. Agora, nestas instituições, nestas organizações, estão lá os veterinários de que precisam? Mais do que os veterinários precisam, acho que o veterinário hoje começa a perceber muito o papel que ele tem junto do produtor. Então. A própria produção animal mudou muito. Hoje em dia, para ser produtor e num ambiente muito competitivo, tem que se produzir bem. Para ser competitivo no mercado não se pode produzir mal. Para produzir bem, há que seguir uma série de regras e o médico veterinário tem que ver cada vez mais a sua parceria com o criador, com o produtor, como um gestor. Não tanto o médico veterinário puro e duro apenas da intervenção clínica, mas na análise das situações de maneio das explorações, do bem-estar animal, tudo isso, o que leva, por sua vez, o objetivo será um decréscimo até na utilização de medicamentos. Existe uma frase... Eu coloquei aqui uma questão que no fundo, serve até para vocês, se calhar, explicarem melhor. Eu lembro-me que, há uns anos atrás, trabalhava no Correio da Manhã, e lembro-me de uma vez ter havido uma notícia que eu tinha sabido, tínhamos chegado ao meu conhecimento, que era do género, cada veterinário teria de ver, por exemplo, o número não sei se era este, mas era esta enormidade, 14 mil frangos dia. Na inspeção sanitária. E quer dizer, e nós aí, qualquer pessoa, eu também, ficaria... Mas afinal não tem capacidade para ver tanto frango, não é? Quer dizer, não deve ser assim. Hoje em dia, a nível de segurança alimentar, nós trabalhamos em sistemas, são sistemas proativos, isto é, são sistemas que trabalham antevendo o que pode acontecer de errado e acionando mecanismos para que isso não possa acontecer. E, portanto, hoje os sistemas de segurança alimentar garantem, de alguma forma, que nós trabalhamos em antecipação e, portanto, essas ações existem de avaliação de uma situação de final, mas hoje em dia as empresas têm os seus planos de segurança alimentar baseados em boas práticas de higiene, em sistemas de HACCP, sistemas muito evoluídos que não exigem tanta inspeção em termos de quantidade, mas sim... É mais por amostras, digamos assim. Por lote. Por amostras, etc. Aliás, isto é a dizer que muitas das ações que são feitas, enfim, a produção de animais é muito no contexto de lote. Doutora Mariana, e as hormonas nos frangos, como é que é?
É outro dos problemas, não é? Quer que lhe dê resultados, não tenho resultados anabolizantes em frangos. Existem nem moléculas que não se conhecem. Não, é um aspecto que não as pessoas desconhecem. Há aqui por detrás de tudo isto coisas que nós não entendemos. Porquê é que estas notícias vêm, de facto, a lume? Claro, desculpe voltarem, mas a questão das hormonas no frango, eu acho que já passou quase para a área do mito. É, não é? Porque, é um mito urbano. O desenvolvimento dos frangos num período de tempo relativamente curto obteve-se essencialmente à custa de melhoramento genético, não é à custa das hormonas. Se calhar no passado poderão ter havido alguns casos, mas depois isso continuou-se com esse pensamento que hoje em dia... E ficou e ninguém tira esta situação. É o mercúrio no peixe, claro. é os antibióticos nos bovinos, digamos assim, e é de facto até porque as na produção de frangos nós somos sedentários e temos um mercado até de exportação. É nosso aí, não é? Nós aí praticamente conseguimos... Não, somos autossuficientes e exportamos até. Portanto, com as regras que ainda há bocado a doutora Graça referiu, quer dizer, se o controle dos frangos não fosse feito, neste caso dos frangos estamos a falar de uma forma e aceito com certeza que não continuaríamos a exportar. Nós não podemos esquecer que Portugal faz parte da União Europeia e a União Europeia realmente no mundo tem elevados níveis de segurança e de proteção aos consumidores. E, portanto, as regras que nós seguimos, quer a nível de número de amostras, estão regulamentadas. Portugal retira para amostras e controlos o mesmo que retirará Espanha, Inglaterra, Alemanha, obviamente articulado com a capacidade produtiva e todas estas situações. Portanto, tudo isto está fortemente legislado e é cumprido, porque não há produtor nenhum, não há operador económico nenhum que queira ter uma situação menos desejável relacionada com o seu produto. Isso vai influenciar negativamente até o trabalho dele. É verdade, e muitas vezes especulam-se em relação a estes assuntos da área alimentar, muitas das vezes até porque não são questionados as pessoas certas.